Fala galera do canal Elite Oculta, quem não me conhece, eu sou o Fael Portinari. E antes de começar o vídeo, eu quero falar de uma novidade aqui rapidinho para vocês. Agora galera, eu estou com um canal de Free Fire. Este canal aqui ó, Faelzinho do Free Fire. Então você ainda que não é inscrito, corra lá e se inscreva. Que vai estar tendo vídeo toda semana, o link está aqui na descrição do vídeo. Então não se esqueçam de se inscreverem e clicar o sininho das notificações. Então galera, faça como a Lilith, ela já se inscreveu no canal e não perde um vídeo, não é Lilith? Eu não perco um vídeo. Então vão lá, corra, se inscrevam. Agora, vamos para o vídeo. Olá, eu me chamo Marcelo e o relato a seguir aconteceu no ano de 1998, especificadamente em um pequeno município em Tocantins. Bem, vamos lá. Eu tinha 14 anos quando tinha começado a trabalhar vendendo peixes resultantes da minha pesca com o meu pai. Éramos acostumados a pescar em um rio bem conhecido por ali na região. Aquele lugar era onde lucrávamos e conseguíamos o nosso dinheiro e sustento, pois o meu pai e a minha mãe não tiveram chance de colocar o pé numa escola, e eu não havia concluído os meus estudos. E bem, por curiosidade, o mesmo era e ainda é conhecido devido às várias lendas, como Mapinguari, lobisomem, caboclo d'água e entre outras lendas do nosso Brasil, que muitos já relataram terem visto. Mas até esse dia tudo estava bem. Era um dia frio e o ar estava úmido. Em uma semana de quaresma, quando eu e o meu pai avisamos a minha mãe que iríamos pescar. E então fomos como de costume. O rio estava um pouco movimentado e o meu pai, aproveitando aquela pouca movimentação, pegou a rede e rapidamente jogou na água. E logo após isso, um índio sábio bem conhecido da região saltou do mato e falou um pouco de português fluente. Ele falou o seguinte: olha só, é melhor vocês não pescarem hoje, pois hoje as energias ruins parecem estar por perto. O meu pai, estranhando, logo respondeu: desculpe, mas eu não sigo essas tradições. Então posso dizer que não sei do que Vossa Senhoria fala. E o índio apenas respondeu: isso não é tradição nenhuma, e sim a verdade. Eu só dou um conselho: se quiserem voltarem para casa vivo, recomendo que saiam daqui imediatamente, disse o índio, voltando para a mata. E o meu pai, sem entender nada, continuou a pescar. E logo após alguns minutos se passarem, e foi quando ele puxou a rede e nada conseguiu. Tentou e nada. E enquanto ele fazia aquelas tentativas inúteis, as águas do rio
começaram a se movimentar bruscamente. E eu, assustado, disse: "Pai, será que esse é o tal do caboclo d'água?" E ele respondeu com uma voz estressada, dizendo que essas coisas não existiam. E eu, percebendo que ele não estava para conversa tola, eu me calei. E foi quando, com uma voz trêmula, ele disse gaguejando: "Marcelo, o que é aquilo?" E eu rapidamente olhei para a direção que ele apontava e vi algo que eu posso dizer que não é deste mundo. Aquela criatura tinha um corpo coberto de pelos. Era de estrutura oval e à sua cabeça havia um grande olho. E em sua barriga, se é que vocês possam acreditar, segundo a minha vista, havia algo que se parecia com uma grande boca, cheia de dentes afiados. A criatura estava pegando a água do rio com as grandes mãos e direcionando a boca, como se estivesse bebendo a água do rio. O meu pai disse em voz baixa e ainda trêmulo: "Será que é o tal do Mapinguari?" E logo após o meu pai terminar de falar isso, do outro lado da mata saltou um índio. Era um rapaz jovem que parecia ter em torno de 19 anos. O mesmo estava pelado. E o Mapinguari, percebendo a presença do índio ali, soltou um berro ensurdecedor, que poderia estourar facilmente o tímpano de um ser humano. O jovem rapaz caiu no chão e começou a se contorcer. E logo ele foi se levantando. E quando olhamos atentamente, já não era mais o jovem, e sim uma outra criatura assustadora. Aquilo era grande e peludo e tinha um formato humanoide. E o seu tamanho chegava a 2 metros de altura. Além do corpo estranho, aquilo tinha a cara parecida com a de um cachorro, orelhas pontudas e pernas curvadas. E do mesmo local de onde havia saído o jovem, saltaram mais 2 criaturas igual àquele lobo humanoide. E assim, formando um trio daquelas coisas. O mesmo trio soltou algo semelhante a um uivo. E o Mapinguari saltou no meio do rio. E assim, ele foi para uma parte mais funda, cuja água chegava na cintura do Mapinguari. O Mapinguari andou na direção daquelas criaturas, que hoje eu acredito que eram lobisomens. E assim, terminou ficando cara a cara com os mesmos. Os lobisomens não esperaram nenhum segundo, e os 3 saltaram para cima do Mapinguari. Agarraram os seus pelos com o dente, e escalando o seu braço, chegou no seu ombro. Bem, eu não sei se o que vou dizer faz sentido, mas acho que o objetivo dos lobisomens era o olho do Mapinguari, pois os mesmos tentavam a qualquer custo chegar próximo da cabeça. E a criatura pegou um por um e foi jogando no chão. Mas um dos lobisomens, com muita fúria, conseguiu arranhar o olho do Mapinguari. Mas a criatura soltou um berro de dor, pegou o lobisomem com as 2 mãos e o partiu no meio. Então, jogou as 2 bandas do seu corpo na beira do riacho. E neste momento, do meio da mata, escutamos um canto indígena. E várias flechas foram arremessadas na direção do Mapinguari. E algumas até mesmo acertaram o seu grande olho. A criatura, com muita dor, saiu correndo e gritando para o lado oposto da mata.
E assim, enquanto corria, derrubava tudo que havia pela frente. Os outros 2 lobisomens correram pela mata, perseguindo uma pinguari. Eu e o meu pai estávamos petrificados ali na canoa. Então, fomos remando de volta para casa, que não era muito longe dali. Assim que chegamos, contamos todo o ocorrido para minha mãe. Mas ela não acreditou e achou que era uma brincadeira. Mas ficou surpresa quando no outro dia ouviu a notícia que um índio dali da região teria sido degolado. E logo após esse fato, ela acreditou na história. Dias se passaram e nos mudamos de lá, pois o meu pai havia arrumado um trabalho em um moinho de trigo que ficava em outro município, ali perto. E hoje em dia, eu dou graças a Deus por não morar mais naquele lugar. Boa noite. Olá, Elite Oculta. Eu me chamo Marcelo. E hoje quero contar algo que aconteceu com o meu tio, aos 8 anos de idade. Então, bem, vamos ao relato. Tudo aconteceu na década de 90, especificadamente no ano de 1995. E nesta época, o meu tio morava em uma pequena aldeia indígena que existia ali no meio da mata amazônica. Bem, e foi isso mesmo que vocês ouviram. A minha família paterna é de matriz indígena, tendo meu pai e os meus tios de lado paterno como descendentes de índios. Porém, eu já puxei a minha mãe, que por curiosidade, ela é descendente de europeus, sendo considerada da família do homem branco. Enfim, uma miscigenação. O meu tio nessa época era uma criança imperativa. E para quem não sabe o que é uma criança imperativa, é uma criança muito inquieta, nervosa e cheia de energia corporal. E por conta disso, ele ficava até tarde na mata. O que os meus avós paternos não recomendavam, pois diziam que ali na floresta existiam várias assombrações, inclusive o próprio capelobo. Mas nenhuma daquelas histórias adiantavam, pois se não deixassem o meu tio sair de casa, ele ficava esperneando, gritando e fazendo chantagens emocionais. E assim, os seus pais acabavam deixando ele sair, para que ele pudesse ficar por aquelas bandas vigiando a natureza e as suas belezas, como a fauna e a flora. E foi quando, um certo dia, o meu tio chegou em casa todo nervoso e muito pálido, dizendo que uma criatura grande, peluda e com um grande e longo focinho estava o perseguindo, e que para ele se safar, ele teve que atravessar o rio, que era onde a coisa não entrava. Então, o meu avô disse: "Menino, eu te falei, aquilo era um capilobo. Você teve sorte, porque se ele te pegasse, você teria uma morte lenta e dolorosa." Bem, eles encerraram a conversa, mas por incrível que pareça, o meu tio não desistia de sair à tarde. E em um desses dias, o meu pai, que era mais velho, resolveu vigiá-lo, para que caso algo acontecesse, ele ficasse ali para protegê-lo. E foi em uma dessas noites de vigia, o meu pai e o meu tio começaram a escutar gritos do meio da mata. E eles pensaram que poderia ser algum indígena,
ou até mesmo um homem branco que pudesse estar perdido por ali, e começaram a responder assobiando como um pássaro. E a cada vez que eles assobiavam, a coisa só se aproximava. E de repente, revelou a sua aparência. E segundo meu pai e o meu tio, aquilo era algo grotesco. Era uma criatura grande e alta, com pelos marrons e grisalhos, 2 orelhas pontudas e um longo focinho parecido com o de tamanduá. E tendo abaixo do seu focinho uma boca repleta de dentes afiados. E também, segundo eles, a criatura exalava um fedor de podre. E na hora que o meu pai e o meu tio iriam correr da criatura, a coisa pegou um por um pelos pés, segurando um em cada mão e os deixando de ponta cabeça. E foi quando alguns soldados da aldeia começaram a correr na direção da criatura e gritar. E rapidamente a criatura largou o meu pai. E com o meu tio nos braços, saiu correndo para a mata. E a partir daqui, quem conta a história é o meu tio. Segundo o meu tio, após a criatura despistar a todos, ela o levou até um lugar determinado e começou a abrir a boca para o devorar. E de repente, um vento forte veio do capoeirão, onde se localizava uma área repleta de bambus. E dali do meio do mato saiu uma espécie de redemoinho, cheio de areia, galhos e folhas. E aquilo avançou contra o capelobo. E a criatura rapidamente saiu correndo para a mata. E o mesmo redemoinho foi atrás dele. Bem, e logo após essa série de eventos paranormais, os índios encontraram o meu tio e o levou de volta para casa. E assim ele contou para todos tudo o que testemunhou. E um dos sacerdotes do pajé, dali da aldeia, disse que aquilo que o salvou era um saci. E ele ainda teve sorte, pois foi um saci de coração bom, o que não é muito comum de se encontrar na mata. A partir daquele dia, o meu tio nunca mais saiu à tarde para o meio do mato. Enfim, se era realmente o saci, eu não sei, mas posso dizer com certeza que as matas da Amazônia e as do nosso próprio sertão escondem e abrangem grandes mistérios e criaturas sobrenaturais. Este foi o meu relato. Boa noite. Boa noite, sou um grande fã do canal. E hoje vou contar minha experiência que tive no dia 17 de julho deste ano. Bem, hoje tenho 23 anos. E desde sempre curto muito esse tipo de histórias de terror. Bem, o que eu tinha na cabeça é que nos dias de hoje a gente deve sentir medo de ladrão e não de assombração. Bem, no dia 17 de julho eu estava sozinho em casa, pois o meu pai e os meus irmãos estavam numa vigília da igreja. E eu sou o único que sou afastado. Então eu fiquei em casa e logo depois de alguns minutos eu fui fazer algo para comer. Sentei na frente da TV e fiquei assistindo o seriado Eu, a Patroa e as Crianças, até o sono chegar.
Bem, eu tenho o costume de apagar todas as luzes. Cochilei e logo foi chegando 1 hora da manhã. Então eu decidi dormir. E quando bateu 1h40, eu comecei a ficar com sono. E a casa estava toda escura. Quando fui fechar os olhos, eu estava deitado no sofá. E assim, quando meu pai chamasse, eu ia levantar, pois eu tenho sono leve. Bem, eu já estava deitado. E de repente, eu escuto meu pai me chamando no portão. Me levantei e quando fui abrir o portão, eu tomei um baita susto, pois não havia ninguém lá. Eu fiquei assustado, fechei a porta e entrei para dentro de casa. E foi quando eu escuto de novo me chamando. Mas desta vez, aquela voz vinha do banheiro. Com muito medo, eu já ia me levantar. E foi aí que apareceu uma silhueta de uma pessoa no lado direito do sofá me chamando. Então, eu comecei a ficar com muito medo. E aquela coisa que estava brincando comigo ficou me perturbando por uns 30 minutos. Eu, sendo perturbado por aquela assombração, comecei a chorar e a orar, pedindo a Deus para tirar aquilo da minha casa. E quando foi por volta de 2h15 da madrugada, aquilo simplesmente desapareceu. Eu ainda estava orando. E de repente, eu sinto meu coração ficando mais aliviado. E quando me levantei, eu vi uma luz grande no meu lado. E percebi que era o Espírito de Deus cuidando de mim. Pois quando presenciava o meu pai orando, ele sempre pedia para Deus cuidar de nós. E creio que Deus estava sempre do meu lado e sempre esteve me guardando. Bem, este é o meu relato. Eu me chamo Gabriel e sou do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense. Boa noite.